Olá, muito bem-vindos ao canal do Professor Jair e hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Bom, esse assunto é muito estudado, muito comentado, muito falado aí por muita gente ao longo dos seus anos escolares. E aí, que vem à sua cabeça quando você ouve falar em Egito Antigo? Alguns vão dizer o Rio Nilo, né, e a importância do Rio Nilo para a civilização egípcia, não só no passado, como inclusive nos dias de hoje. Maior rio do mundo. Outros vão lembrar das pirâmides e dos faraós. Alguns vão falar das múmias. Para a gente começar, vamos tratar um pouquinho ali da localização, de onde fica o Egito e onde ficava a civilização egípcia antiga. Se você observar aqui esse mapa da África contemporânea, essa divisão aqui dos países atuais, nós temos aqui o desenho do rio Nilo e a origem dele aqui nessa área próxima ali entre o Burundi e o Congo, né? Então esse rio acaba desaguando nesse lago que acaba virando aí o rio Nilo. Tem a junção aqui do rio Nilo Azul com o rio Nilo Branco até chegarmos ao rio Nilo aqui. Então, observem que ele nasce aqui e ele corre para cá. Isso significa que essa região é mais alta do que essa aqui. Isso é importante para a gente entender o que é o Alto Egito e o Baixo Egito na época. O Império Egípcio do passado, ele não vinha até aqui, ele chegava aproximadamente até essa região aqui, ó, no máximo até essa região aqui, que na época era chamada de Núbia. Como foi a ocupação desse local, desse território, né? Se a gente voltar aqui no mapa da África, nós vamos verificar, inclusive nas primeiras aulas que nós tivemos sobre esse assunto, que os seres humanos surgiram na África e os ossos mais antigos estão espalhados aqui por essa região, também no sul da África, mas principalmente aqui, ó, nessa área de cá. Isso significa que os primeiros Homo sapiens, quando eles foram saindo ali em busca de alimento, iam para lá, iam para cá, desbravando aqui o território africano ao longo de milhares e milhares de anos, muitos deles foram para fora da África, se espalharam para outros lugares aqui, inclusive hominídeos anteriores aos Homo sapiens, né, os que vão dar origem ao homem de Neandertal, os denisovanos, né, os Homo habilis e assim por diante. Vários outros hominídeos. E todos eles acabavam por passar por essa região aqui, ó. E é bem provável que todos eles fossem seguindo aqui o Rio Nilo, porque essa região é uma região muito desértica. Na época, há milhares de anos atrás, o deserto do Saara era uma grande savana, então não era tão difícil assim de atravessá-lo. As mudanças climáticas que ocorreram ali por volta de 10 mil anos atrás acabaram secando cada vez mais o Saara e, consequentemente, o caminho seria percorrer as margens do rio. Com o passar do tempo, essa população que circulava para lá e para cá acabavam se fixando às margens do rio, principalmente a partir daquilo que nós estudamos, que seria a Revolução Agrícola, o período ali do Neolítico, quando os seres humanos aprenderam a plantar. E quando começaram a plantar, isso mudou completamente a civilização. Não só aqui no Rio Nilo, mas em outras áreas também. Nós já estudamos sobre isso, sobre esses assentamentos humanos e como o homem foi modificando completamente aí a sua civilização a partir da agricultura. Surgem as cidades, surge a especialização das pessoas, surge o comércio, etc. Observem aqui essa imagem aérea do Rio Nilo. Verifiquem aqui, olha, o deserto do Saara. E essa região verde ao redor do Rio Nilo é porque, com as cheias do rio, todo o lodo que vem sendo trazido pelo rio lá das suas nascentes, carregado de material orgânico, de restos de folhas, restos de árvores, lama, tudo isso, na época das cheias, acaba ficando por aqui, ó, nessa região, que é a região inundada pelo rio.
Com o passar do tempo, na medida em que a água vai descendo, o lodo fica por aqui e acaba fertilizando a terra ao redor aqui do Rio Nilo, consequentemente propiciando a agricultura nessa área. E aí nós temos uma situação como essa aqui, ó, deserto por ali e ao redor do rio essa área adubada, né, naturalmente pelo rio. E nós temos o surgimento das primeiras cidades nas margens do Rio Nilo, muito parecido com esse sistema que a gente vê aqui nesse desenho. As cidades aqui ao redor, né, as casas, aliás, aqui ao redor, o pessoal trabalhando aqui, a navegação no rio, os templos, as pirâmides aqui, as minas onde se extraíam rochas e a agricultura por aqui. Bom, vamos falar um pouco a respeito da organização política dos egípcios antigos, de como eles se organizavam, quem governava. Toda vez que a gente fala de política, a gente está tratando exatamente disso. Quem governava, como era a divisão dos poderes ali, etc. E os historiadores, eles dividem a história política do Egito em três eras, digamos assim, né? Três períodos: pré-dinástico e vem depois o dinástico. Você sabe, pré significa antes, anterior, né? Dinástico, a palavra dinástico vem de dinastia, vem de famílias que se sucedem no poder. Então, vem uma pessoa que governa, depois o seu filho assume. Então, toda monarquia é seguida por uma dinastia, né? Ela é governada por uma dinastia. Então, neste caso aqui, este período dinástico é o período que nós ouvimos falar dos imperadores egípcios e das sucessivas famílias de faraós, até que, por volta de 1069, ocorre a ocupação estrangeira. Bom, falando desse período pré-dinástico, que tem início ali a partir das primeiras ocupações. Esse período é marcado, então, pela divisão descentralizada de poder, né? Ou seja, não havia um poder central, um governante que mandasse em tudo. Então, cada região ali era meio que independente entre si, e aos poucos, uma que fica um pouco mais poderosa que a outra acaba aumentando a sua influência sobre a outra vizinha e depois vai conquistando e dominando a outra, e aí nós temos a formação de dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Aqui neste mapa nós observamos aqui ao redor do Rio Nilo uma série de vilazinhas, né, de cidades ali que depois viraram as cidades, né, esses pontos vermelhos aqui. E cada uma dessas divisões aqui são os nomos. Nomos eram essas pequenas unidades aqui meio que independentes entre si e que com o passar do tempo uma acaba influenciando a outra, uma acaba controlando a outra até chegar o momento que nós tínhamos o Baixo Egito e o Alto Egito, como mostra esse mapa aqui. Muita gente pode falar, mas professor, por que Baixo Egito se ele está no alto e por que Alto Egito se ele está embaixo? Na verdade, se a gente observar esse mapa aqui, a gente está olhando do alto, é como se a gente estivesse viajando num avião e olhasse para baixo, nós veríamos essa imagem. Só que essa região aqui do Egito, ela é mais alta, tem mais montanhas, enquanto essa é mais baixa, mais próxima do mar. Daí essa expressão Alto Egito e Baixo Egito. O mapa, ele apresenta-se assim, mas eu poderia deixar o mapa de ponta cabeça aqui, que ele daria a mesma coisa, ele não alteraria nada, tá? Isso que eu estou falando, a gente aprende em geografia. Lembre-se disso aqui, ó. Tem regiões onde os rios nascem, que são mais altas. No caso lá do Egito Antigo, seria o Alto Egito para cá, e o rio vem descendo até desaguar no mar, o Baixo Egito, tá? Esse não é um esqueminha lá do Rio Nilo, tá? Mas é algo parecido aqui para que você tenha uma noção a esse respeito. Então, no Alto Egito, na região ali depois do Sudão, nós temos áreas de montanhas, nós temos áreas assim muito mais verdes, né? Não temos o deserto do Saara ali, e as nascentes do Rio Nilo. Então, o rio corre por cachoeiras ali, por planaltos, enquanto que, conforme ele vai indo para o norte, o relevo ele vai baixando, então nós temos o Baixo Egito. Este período dinástico
que é o que vem depois. Então, quando o Alto Egito e o Baixo Egito se unificam, é um período que divide-se em três. Você vai encontrar em alguns livros, em alguns sites, assim, outras divisões, né? Mas aqui, basicamente, nós temos o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Muita gente pode falar, professor, tem que decorar esses nomes, tal, é importante decorar esses nomes. Olha, se você estudar muito esse assunto, se interessar muito por esse assunto, você vai acabar guardando ali facilmente com o passar do tempo, né? Agora, se você está estudando ali, você quer ter uma noção geral do Egito Antigo, você não precisa necessariamente guardar o período, guardar as datas, etc. Tá? Mas é importante fazer essa divisão para que a gente estude a evolução política do Egito. Falar um pouquinho inicialmente sobre esse antigo império, né? Essa fase inicial do período do Egito Antigo. Observem essa imagem aqui. Nós temos o faraó aqui no meio. Esses chapéus aqui, eles correspondem ao Alto Egito e Baixo Egito. Então, se você observar aqui, ó, esse chapéu, coroa branca, corresponde ao Alto Egito, na parte ali da nascente do rio, de Planaltos. Essa coroa vermelha com esse símbolo aqui seria do Baixo Egito, e quando os egípcios eles unificam o território, o faraó, o governante, passa a usar os dois símbolos aqui, a coroa dupla. Veja aqui, ó. Não só havia como símbolo esse chapéu, como outros aqui também, né? Tinha algum para guerra, tinha outro para cerimônias. O faraó, ele era não só o líder político, mas ele era também o líder espiritual. Ele era o líder ali da religião dos egípcios, inclusive ele era considerado um deus vivo. Ele era considerado ali uma encarnação dos deuses. E ele também era o chefe da guerra, o chefe do exército dos egípcios. Então ele tinha o poder absoluto ali sobre o seu território, sobre a sociedade egípcia. Faraó não era o nome que eles usavam. Esse nome vem provavelmente ali dos hebreus que passaram a designá-lo como faraó, mas verifiquem aqui na língua dos egípcios, né, que eles tinham essa língua, os hieroglifos, nós vamos tratar mais adiante a respeito, né, eles tinham vários nomes para o seu imperador, né? Senhor, ou rei, ou majestade, ou soberano. Então, os arqueólogos, os historiadores, quando veem essa sequência de desenhos aqui, eles sabem que está se referindo ao governante ali, ao faraó. Aqui nós temos uma reportagem da revista Mundo Estranho que trata justamente de como era esse dia a dia ali do faraó. Caso você tenha um pouco mais de interesse, dê uma pausa no vídeo, leia aí com atenção. Posso ampliar um pouquinho mais aqui para você ver. Aqui também. E essa outra reportagem aqui também da revista Mundo Estranho sobre a vida do faraó. Essa é a época em que se construíram as pirâmides, as famosas pirâmides do Egito. Verifiquem aqui como era provavelmente na época que foram construídas. Muitos documentários já foram feitos, né, a respeito da construção, a respeito das pirâmides, a respeito da função dessas pirâmides, né? E muitos historiadores ficam aí curiosos de saber como que funcionava, para que um túmulo tão grande dos faraós. Aqui nós temos algumas características da pirâmide, da grande pirâmide de Gizé. Essa parte exterior era coberta por blocos de calcário, que acabava trazendo, né, uma luminosidade muito grande ali, principalmente para quem vinha de fora, quem observava aquilo, tá certo? Então,
Tem inclusive uma série de câmaras internas aqui. Muito se discute a respeito, né, qual era a função, era por conta da grandiosidade do faraó ou seria por algum outro motivo. Alguns documentários já apareceram, por exemplo, né, falando que, ou sugerindo que pelo formato das pirâmides, ela teria alguma função de acúmulo de energia, não só energia do ponto de vista ali esotérico, mas energia propriamente, inclusive energia elétrica, né? Então, esse tipo de pesquisa, de estudos, né, a gente ouve muito falar, é um assunto muito tratado com o passar do tempo, e quais deles realmente trazem a verdade ou não, a gente só vai poder saber efetivamente quando tivermos mais dados que possam comprovar essas teses todas, né? Então, se tiver coisas escritas, se tiver algum outro indício de que isso realmente aconteceu, esse período do Antigo Império, de faraós, de pirâmides, ele entra em decadência por volta desse ano de 2160 antes de Cristo. O império se divide, brigas por poder, famílias rivais ali disputando o poder, até que há a reunificação do governo e tem-se início o Médio Império, de grande progresso também, até a invasão dos Hicsos. Neste período, os governantes egípcios chegam até o sul, ocupando parte do atual Sudão, que na época era a Núbia. Nós temos aqui uma imagem mostrando justamente a população da Núbia, povos negros aqui, como os povos do Sudão, levando ali produtos, né, para o Egito. Este período se encerra com a invasão dos Hicsos, que era um povo que é considerado um povo semita, né, ou seja, que é parente ali dos hebreus, dos árabes, e eles se notabilizaram por uma tecnologia que os egípcios não dominavam, que era o uso de cavalos e carruagens e o uso de arco e flecha. Com essa nova tecnologia para a época, né, os Hicsos, conseguiram dominar o Império Egípcio e, consequentemente, governá-los por algum tempo. Isso é uma característica da evolução das nações ao longo da história, né? Então, um povo que tem mais tecnologia ou que tem alguma vantagem tecnológica acaba tendo mais poder e, consequentemente, consegue dominar mais facilmente outros povos, até chegar um momento em que esses povos dominados, eles acabam assimilando essa nova tecnologia e podem usá-las para si. Foi o que aconteceu ali com os egípcios. Por fim, nós temos o chamado Novo Império, que é o início ali, que tem início com a expulsão dos Hicsos. Neste período, os egípcios conseguiram sua máxima extensão. Eles consolidaram o poder aqui nessa região do atual Sudão, que era o reino de Cuxi, para esse litoral, expandiram para a Península do Sinai, essa região de Canaã, a Síria. É o período em que a gente se lembra, né, muito comum a gente ouvir falar da Bíblia, né, o período lá que os hebreus se tornam escravos dos egípcios, justamente nessa época aqui. Então, aquela história dos 10 mandamentos, aquela história das pragas do Egito, se passa provavelmente ali durante o governo de Ramsés II. Nessa imagem, nós vemos justamente o faraó Ramsés II controlando povos vizinhos, né? Esse é o famoso Ramsés II, ou pelo menos o que sobrou dele. Observem aqui o templo, né, de Abu Simbel, construído pelo faraó Ramsés II, e aqui nós temos 4 imagens do Ramsés. Então, nós temos aqui algumas divindades egípcias, mas o Ramsés representado aqui. Então, a ideia era justamente mostrar essa grandiosidade do imperador. Outros faraós desse período também
ficaram famosos como o faraó Tutancâmon, cuja tumba foi aberta em 1922 intacta, com tesouros e tudo, que era muito difícil, porque era muito comum saques e roubos às tumbas dos sacerdotes, dos faraós, das pessoas em geral, inclusive por faraós também, que acabavam solicitando que funcionários saqueassem alguns desses tesouros para usar esse tesouro aí no seu dia a dia. Aqui nós temos uma reconstituição de como seria esse faraó, não só de rosto, mas também de corpo inteiro, né? Ele morreu jovem e essa é uma coisa que a tecnologia traz de positivo aí para o estudo da história, que é justamente essa capacidade de reconstituir alguns aspectos do corpo, tá? Esse é um rosto aproximado, então é provável que fosse assim. Por fim, para finalizar essa parte aí da política do Egito Antigo, né, nós temos a fase da ocupação estrangeira. Esse período aqui de decadência, o Ramsés II, no novo império, foi um governante bastante influente, bastante imponente, porém, o seu sucessor, Ramsés III, já não conseguiu manter o controle e o império foi degradando, foi caindo, foi se enfraquecendo até que em 1069 a.C. eles são ocupados ao sul pelo reino de Cush, né, os Cuxitas, e depois povos vindos ali do Oriente Médio, né, líbios, assírios, e com o passar do tempo outros vão ocupando aquela região e vão substituindo uns aos outros até que em 1952 o Egito se separa do Império Britânico, porém já bem diferente do Egito dos faraós. Veja aqui o Império Egípcio, né, no seu período de maior extensão, cercado de outros povos bastante ali influentes também, assírios, hititas, acádios. Aqui mais acima, os gregos, que também vão dominar essa região do Egito, e era uma região muito disputada, porque se você observar toda essa área branca é deserto, toda essa área aqui também é deserto, essa região é montanhosa, porém desértica também. Essa região da Mesopotâmia e essa região do Rio Nilo eram duas das áreas mais disputadas. E se você observa aqui, olha, forma uma espécie de uma meia-lua, uma curva aqui, ó, pegando inclusive essa região aqui de Canaã. Por isso que essa área é chamada de crescente fértil, porque parece a curva aqui de uma lua crescente, certo? E mesmo tempos depois, quando o Império Romano domina essa região, o Egito será o principal fornecedor de alimentos para o Império. Essas duas imagens são recentes. Do lado de cá, nós temos uma mesquita islâmica, né? Quando um dos povos que dominaram o Egito Antigo, os árabes, ocuparam a região, eles foram islamizando a população, ou seja, eles foram convertendo as pessoas do Egito à religião islâmica, acabaram assumindo ali a cultura árabe, né, a língua árabe, isso está presente até hoje. Do lado de cá, nós temos aqui um cristão copta da Etiópia. E no Egito também existe uma comunidade cristã copta. Esses coptas, eles são descendentes dos povos cristãos que habitaram o Egito antes dos árabes. E eles, os coptas, mantiveram algumas tradições do Egito Antigo, em especial a língua copta de hoje, ela tem origem na língua dos egípcios, na língua que os egípcios antigos falavam. Então, eles conseguiram, de certa maneira, preservar. Eles estão presentes hoje no Egito, existem vários relatos de perseguições, né, políticas e religiosas sobre essa população, já que o Egito é hoje um país islâmico, mas não só no Egito existe essa tradição, como também mais ao sul, na região da Etiópia. É o que sobrou ali no dia a dia dessa cultura milenar do Egito Antigo.
Falamos de política, falamos da forma de governo, das eras políticas ali. Vamos falar um pouco sobre a sociedade egípcia. Era uma sociedade muito hierarquizada, ou seja, não havia essa coisa de ascensão social, de um grupo sair e para outra parte da chamada pirâmide social. A própria expressão pirâmide social era muito utilizada, né, quando a gente estuda sociedades. Por quê? Não porque tem necessariamente a ver com o Egito, mas é que você sabe que quanto mais o alto aqui, menor fica o espaço. Então, em geral, em várias civilizações, quem domina, quem controla o restante da população é uma camada pequena da população. E a base da pirâmide é mais larga, ela está embaixo, justamente porque, em geral, a grande massa de pessoas é que acaba sendo dominada por essa pequena elite. Então, por isso que se utiliza a pirâmide, né? E daí a expressão pirâmide social. Os faraós ficavam acima de todos, eles eram inclusive considerados reis, não apenas reis, né, que dominavam ali com poder absoluto o exército, a religião, o governo, como também eles eram considerados deuses vivos. Então, era uma maneira interessante de controlar de forma absoluta o poder, né? Porque imagina, hoje em dia muita gente xinga o presidente, reclama dos políticos, etc. Mas você imagina nessa época, qualquer pessoa aqui se colocar contra o faraó ou reclamar do faraó, ele estaria colocando em dúvida a sua vida após a morte e a sua vida eterna. Então, é uma maneira bem interessante que, inclusive, algumas pessoas ao longo da história fizeram, inclusive nos dias de hoje, alguns governantes, de usar a religião para garantir um poder absoluto sobre a população. Afinal de contas, caso você desobedeça aquele governante, você corre o risco de perder a vida eterna. Abaixo do faraó, nós tínhamos lá os nobres, que eram, em geral, seus funcionários, né? Primeiro-ministro, era o pessoal o vizir, que era conselheiro, representante do faraó, né? Nós tínhamos ali os sacerdotes também, logo abaixo do faraó, que é uma coisa importante. Os templos, naquele período do Egito Antigo, eles não eram apenas um local de adoração, mas eles também eram centro administrativo, era uma tesouraria, era o local onde ficavam os excedentes da produção agrícola, né, eram celeiros do império. Então, os sacerdotes eles tinham uma importância muito grande, não só na religião, como também na administração política ali do local. Abaixo ficavam os soldados, os escribas, os soldados, obviamente, né? Quando você tem um governo que tem controle absoluto ou que tem poder absoluto, ele precisa de um exército bem organizado, estruturado para garantir isso quando as pessoas resolverem questionar esse poder todo religioso. Tá? Nós temos ali os escribas, que eram pessoas responsáveis por escrever, relatar e contabilizar os dados ali da economia, da administração. Graças a eles é que nós temos uma série de informações a respeito do funcionamento da sociedade egípcia. Os comerciantes, bem como os artesãos, pessoas ali responsáveis por fabricar determinadas coisas ali e que muitas vezes ou comercializavam diretamente com as pessoas ou faziam ali também comércio com esse pessoal de cá. Na base da pirâmide nós temos os camponeses, né, que eles trabalhavam nas terras desses nobres, dessas pessoas aqui influentes, do faraó inclusive. Essas pessoas, elas trabalhavam naquilo que a gente chama de regime de servidão. A terra não era deles, eles tinham que dar parte da produção para o governo, ficavam com uma outra parte da produção e recebiam, inclusive, em alimentos, né? Eles recebiam em grão. Por exemplo, o salário de um operário, de um trabalhador, assim, era de 5,5 sacas de grão por mês, né? Em alguns momentos ali. São registros que nós temos em algumas
em alguns dos papiros ali dos escribas. E esses camponeses viviam ali às margens do Rio Nilo, trabalhando, e não tinham ascensão social, não tinham como sair dali. A função deles era essa. E nos períodos de cheia, onde o rio impedia a produção agrícola, era o momento que esses camponeses trabalhavam em obras públicas, como construção de templos, construção de pirâmides, construção de palácios e algumas outras obras que fossem necessárias, como canais de irrigação, por exemplo. E na base de tudo nós tínhamos aqui os escravos, em geral conquistados de povos vizinhos nas guerras, né? Então é muito comum a gente ouvir falar nas histórias bíblicas a respeito dos hebreus que foram escravizados ali no governo de Ramsés II, estavam como escravos no governo de Ramsés II e que depois conseguiram a sua libertação através de Moisés. Então, registros arqueológicos mostram para nós algumas características dessas pessoas que viviam ali no Egito Antigo. Isso porque os egípcios, eles tinham o costume de mumificar não apenas os seus governantes, mas as pessoas de uma forma geral. E dessa maneira nós temos informações importantes sobre como era a vida dessas pessoas. Veja só, dificilmente as pessoas chegavam aos 50 anos de idade, e ainda assim elas tinham as características físicas de pessoas bem idosas. Isso por conta da difícil vida que eles tinham ali, né? Vejam aqui, muitos adultos sofriam de artrite e deformidades ósseas, provavelmente devido ao trabalho pesado, esquistossomose, provavelmente ligado a fossos de irrigação, crescimento atrofiado, a nutrição precária, tuberculose. A expectativa de vida média era 38 anos, mas praticamente ninguém atingia os 50 anos de idade. Então veja como era difícil a vida naquele período. Essa primeira parte da videoaula sobre o Egito Antigo vai ficando por aqui. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe aí, se inscreva no canal e não perca a segunda parte, onde nós trataremos de mais assuntos relacionados aí ao Egito, ok? Um abraço e até a próxima.